Beleza, beleza? Tá começando mais um Sete Mares Podcast, o seu podcast a bordo de um navio. Eu, Eliton Prime, tô aqui com o Anderson Pelé. A gente está trazendo aqui um convidado ilustre, ele que foi um pescador, moço de convés, marinheiro e hoje é mestre de cabotagem e trabalha aqui com a gente e vai ceder uma conversa aqui pra gente falar um pouco da sua trajetória no mercado offshore. Ele é conhecido aqui como Jaime, o nosso mestre a bordo. Fala com a gente aí, Jaime. Bom, boa noite aí, galera. Boa noite ao pessoal que está em casa, o pessoal que está nos trabalhos também, escutando a gente aqui. Boa noite aos nossos entrevistadores aí. Tá tudo tranquilo aí, vamos lá. Show de bola, mestre. Mestre, muito obrigado aqui pelo seu tempo. A gente teve um pouquinho de imprevisto aqui, configurando ali a parada e tal. Demorou um pouquinho. A gente tentou já a segunda vez, tinha que dar certo hoje. Quero agradecer aqui, mestre, pela sua presença, dedicar esse tempo pra gente, porque eu sei que como é importante o nosso tempo aqui, né? A gente precisa depois acordar cedo e tal, trabalhar. Eu agradeço aí pelo tempo que o senhor está dedicando para ceder essa conversa pra gente aqui. É importante pra gente aí. Muito obrigado mais uma vez. Pelé, alguma coisa? Não, vamos lá. Agradecer, vamos lá. Então vamos começar com a pergunta que eu faço para todo mundo. Quem é o Jaime? De onde vem o Jaime? De onde tu raio e de onde tu rende? Bom, o Jaime é natural do Rio de Janeiro, foi criado em São Gonçalo, minha terrinha natal. Sou filho de pescador, neto de pescador, bisneto de pescador. Ingressei minha carreira na área da pesca aos 14 anos e fui até os 29 anos mais ou menos na pesca. Depois migrei para o offshore, né? Migrei para a Marinha Mercante. E foi tranquilo assim a fusão, né, que eu fiz aí de um para o outro. Foi bem legal. Show de bola. Show de bola. Ô, mestre, e tu quer contar um pouquinho como é que foi essa sua vida aí na pesca pra gente? E daí, como que o senhor chegou até a pesca eu considero também como um mercado offshore, mas entrar para o setor do óleo e gás, né? Que é o que a gente vive. Como é que foi aí essa trajetória aí? Conta um pouquinho pra gente. Na verdade, assim, eu tava na pesca, né, e tinha uns conflitos, assim, com a minha esposa, que falava assim, pô, você fica muito tempo fora e pouco tempo em casa. Entendi. Aí, pô, o cara ficava pô, meio que discutindo assim, pô, eu não sei o que eu vou fazer. Tentei trabalhar em terra, pô, não me adaptei. Em terra não teve jeito para mim. Eu trabalhei 3 anos ainda, passei num concurso público, mas vi que ali não era a minha praia. Minha praia era o mar mesmo, porque eu me sentia mais livre, com mais vontade de trabalhar, com mais desejo, porque fui criado nisso, fui criado dentro do mar. Então, para mim, a melhor coisa a fazer era voltar para o mar. Aí fui trabalhar Tava na pesca ainda, mas fui trabalhar numa escuna. Aí lá eu comecei a ver que, pô, se eu tenho uma carteira marítima, eu podia comandar aquela escuna, virar comandante da escuna. Aí foi aonde que abriu os horizontes. Eu fui fazer o curso para moço, aí pintou a oportunidade de fazer o curso para moço. Entrei, fiz o curso para moço, consegui me embarcar numa empresa, onde lá eu, pô, trabalhei 3 anos nessa empresa direto. Nessa empresa eu passei de lá de moço para marinheiro. E depois, nessa mesma empresa, eu fui trabalhar, eu virei mestre do rebocador. Era um rebocador de pequeno porte. E a minha carta despachava porque era dentro de uma baía. Então, aí eu vi que ali era melhor. Na vida offshore, marinha mercante, era melhor. Aí foi abrindo, conversa com um, conversa com outro, a gente vai tendo as ideias. Aquelas ideias assim, pô, cara, se você tirar essa carteira, você, pô, vai lá pro navio, você pega no navio. Aí o mercado do petróleo também estava bombando naquela época. Pô, se você fizer a carta, você, pô, entra lá num rebocador offshore, tem plataforma, tem FPSO, tem, o mundo do petróleo ali, coisa ali. Então, aquilo ali foi abrindo os horizontes, né? Até que eu terminei nessa empresa que eu trabalhei, terminou meu contrato. Nisso eu tinha, como falei, tinha passado num concurso da prefeitura.
E falei assim, sabe uma coisa? Isso aqui não é minha praia mesmo. Eu vou pedir exoneração do concurso. Pedi exoneração do concurso e fui aventurar. Mandei os currículos e Deus abriu as portas, né? Porque assim, eu como acredito muito em Deus e a gente sabe que Deus tem propósito na vida de cada um, então eu vi assim que não era meu lugar em terra, meu lugar era no mar. E Deus botou pessoas nesse caminho que foi orientando, pessoas que correram atrás para poder me arrumar uma vaga, até que eu ingressei e entrei na Noscan Offshore. E de lá, nisso já fazem 13 aninhos já, passando de 13 anos. E assim, pô, muito legal, né, cara? Quando eu entrei aqui, pô, jamais pensava assim, pô, tava lá, pô, morava no Boa Sul, depois fui morar no centro de São Gonçalo. Jamais pensava assim, pô, eu vou viajar fora do país, pô, vou para outro país. E isso até a Marinha Mercante me propôs isso. Por quê? Eu fui, pô, minha primeira viagem na DOF, pô, eu fui lá para a Suécia. Quem ia esperar uma coisa dessa? Doideira, né, cara? Doideira mesmo assim. Ninguém esperar, mas era propósito de Deus na minha vida. As coisas que tinham que acontecer, as promessas que eu tinha recebido, ia acontecer de uma forma ou outra. Por isso também que eu não podia ficar na prefeitura, porque na minha vida tinha que acontecer aquelas coisas, porque tinha sido falado e aquilo tinha que acontecer. E eu, como acredito muito em Deus, eu sabia que aquilo ia acontecer. E aconteceu. Eu fui para fora do país na minha primeira viagem, fiquei um mês lá, em volta mais ou menos de um mês na Suécia, navio no estaleiro, aquela correria, aquelas coisas todas. E foi bem bacana. Depois voltamos aqui para o Brasil e começamos a trabalhar. Aí logo depois... Na Suécia ela foi fazer o quê, mestre? Na Suécia? Qual tipo Na Suécia nós fomos buscar um navio que estava lá. Que era um navio que... Mas foi de navio ou foi de avião para Não, eu fui de avião. De avião Fui de avião. Navio, né? Fui de avião e fomos buscar o navio. O navio estava lá no estaleiro. E lá nós fomos reparando aqui, reparando ali o navio. Navio novinho? Não, o navio era velho, era antigo, cara. Era um navio bem antigo mesmo. O navio era 1983. Qual que era? O Scandinavia. Caramba, aí tu atravessou... Aí atravessamos assim, pô, no meio do caminho. Quanto tempo que dá? Foi bem legal, cara. Pô, o navio apagou 2 vezes no caminho. Apagou geral. Que isso? Apagou geral. Mas aí tinha uma turma de gringo que vieram junto. E esses gringos, eles, pô, conheciam pra caramba o navio. E, pô, eles deram um jeitinho lá e, pô, o navio funcionou de novo. Mas foi uma viagem, naquela época ainda... A gente não tinha contato com ninguém, né, cara? A gente tava fazendo uma travessia, tava com uns 14 dias mais ou menos na travessia. Aí o comandante liberou a ligação pra gente no Marsat, né? Aí a gente foi ligar lá e, pô, assim, 2 minutinhos, 3 minutinhos só no máximo, não pode mais não, porque era uma ligação cara, né? Aí ele falava assim, a gente, pô, pegava o telefone pra falar em casa, aí começava, alô? Aí a esposa respondia de lá, alô? Você tá bem? Aquele delay. Tá, tô bem aqui sim, tá bom. Ó, eu vou chegar no Brasil daqui mais uns 7 ou 8 dias, tá bom? Aí era assim. É que naquela época a comunicação já tinha essa limitação, né? A comunicação era ruim, assim, a gente já tinha um celular, mas não tinha zap, você podia mandar mensagem de texto. Pô, eu lembro que o comandante, ele tocou em direção a Natal, que era o mais próximo ali. Pô, quando chegamos em terra, assim, que começou a pegar o sinal de celular, o celular de um pegava o sinal, dava pra tu mandar uma mensagem pra casa, e o do outro não pegava. Pô, aí ficava uma coisa assim, porra, me empresta o celular aí, cara, pode te mandar. Aí, mas o cara queria falar com ele em casa também, pô. Era SMS ali, né, cara? Era SMS. Não tinha aplicativo não tinha aplicativo nada, de hoje, né? Não, Zap, nada. Facebook. Isso aí foi depois, né? Aí foi depois. Aí quando cheguei aqui, fomos trabalhar nesse barco aí, eu não trabalhei 1 ano. Aí depois de 1 ano, me chamaram para ir pro Scan de Vitória. Aí no Scan de Vitória, porra, no estaleiro de novo. Navio novinho, porra. Totalmente diferente. O navio, pô, top da empresa, era o xodó da empresa o navio, assim. Pô, todo mundo queria ir para lá. Aí, pô, de repente, Deus agindo de novo, me manda lá pro Scan de Vitória. Pô, um barquinho zero. Barquinho não, um barcão, né? Um navio. Barcão. Um naviozão. Aí, lá fiquei trabalhando durante 8 anos lá, cara. Até terminar os contratos que a gente tinha.
E depois que terminou, o barco ele entrou em Leap e eu fui para outro navio. Aí fui para um navio de mergulho, o Scandia Tive. Aí também, pô, assim, uma experiência nova. Pô, a gente viu lá um barco menor, mas uma experiência nova porque, pô, a gente foi conhecer o que era um mergulho saturado. Pô, várias experiências, né? Pô, assim, cada vez vai pegando outras novidades, né, cara? Que as coisas assim que a gente tava num navio só por lançamento de linha. Uhum. Aí, de repente, a gente sai por um navio de mergulho. Pô, aí, depois de sair, depois que tiramos o navio do estaleiro, o navio tava, porra, prontinho lá, operando na área lá. Daqui a pouco o comandante me chama, pô, Jaime, tu não vai poder ficar aqui não. Tu vai lá pro Scan de Olinda. Outro navio novinho da empresa, zero. Ô, Mestre, mas nesse tempo todo aí, só tô lembrando, o senhor tava já de marinheiro? Eu tava de marinheiro, nessa trajetória todinha do Scan de Rave, eu entrei como marinheiro. Aí passei pro Scan de Vitória, fiquei 8 anos como marinheiro. Fui no Ative como marinheiro, já havia algumas promessas, tinha um zoom, ó, Jaime, pô, tu é o cara da vez, tu vai, mas não acontecia. Uhum. Mas aí o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. As coisas acontecem não é quando a gente quer, é quando Deus quer. Isso é de praxe. Então, só para pegar um biso assim para rapaziada, você ingressou como moço. Sim. Como moço, mas tem tipo assim, alguma regra, tem que fazer mais algum curso, tem que... É por tempo, ó, tanto tempo você vai ficar como moço, vou virar marinheiro. Como é que faz? Sim, quando eu entrei, você depois de moço, depois que você tinha 2 anos de embarque, você fazia uns módulos e aqueles módulos você, depois de 7 módulos, você ia na capitania e requeria a tua carta de moço. Depois, com o longo do tempo, isso aí acabou. Você passava de moço para marinheiro com 2 anos. E depois que você tinha mais 2 anos como marinheiro, que você podia fazer os módulos para você cursar para mestre, para contramestre. Então tinha esse tempo. Hoje já mudou de novo. Já tem assim, hoje o moço, ele tem um ano de embarque, ele já passa para marinheiro. Ele tem um ano de embarque. Ele tem um ano de embarque na carta ali de Rol, ele vai passar para marinheiro. Aí, para virar marinheiro, efetivamente, aí isso depende de outros 500, né? Mas sim, promoção na empresa. Sim, aí vai assim, não que o cara passou de moço e já tem a carta de marinheiro, que ele vai ser marinheiro. Isso não necessariamente. No começo até era, o cara entrava, já é moço, ele já era promovido automaticamente, já mudou de categoria, ele era promovido. Hoje as empresas já tomam a coisa porque às vezes o mercado saturou, já tem muita gente, tal, então a empresa precisa do moço, aí o cara tem a carta de marinheiro. A empresa chama aquele cara numa entrevista, ele não vai recusar de trabalhar uma categoria abaixo. Ele já tá pronto, mas ele está pronto, ele está pronto, preparado para trabalhar. Eu, graças a Deus, até todos os moços que trabalhou comigo até hoje, todos eles tinham capacidade para ser marinheiro. Sim. Eu não peguei assim o cara é moço, tá ali porque ele não tem capacidade, não. Todos eles que trabalharam comigo, eles têm capacidade para ser marinheiro. Isso eu falo e não tem coisa assim. Tem uma coisinha ou outra que a pessoa precisa se lapidar, mas isso é normal. Isso é normal. Isso é o dia a dia que o cara vai aprendendo, vai coisa, mas todos que eu trabalho, eles têm capacidade para ser marinheiro. Até para ser mestre também. Aí não vou te falar que são todos, mas de moço para marinheiro, todos. Para ser mestre, alguns. Aí eu vejo assim que já tem assim, um está mais preparado que o outro, um vai demorar um pouquinho mais, mas vai chegar também, porque todo mundo é inteligente, todo mundo é capaz, todo mundo pode. É só querer. Pode botar esse fio aí para baixo assim, ó, para baixo do teu braço. Não tem problema não, pode colocar assim. Mas assim, o senhor falou aí sobre o moço ir para marinheiro e para mestre. Qual que vai ser a diferença ali? O senhor que já chegou aí como mestre, já vou perguntar como que foi os desafios do senhor para chegar até aí, porque é uma caminhada longa, né, mestre? Sim. Veio da pesca, perrengue, pesca, pesca é longe. Pesado, é pesado. Pesca é pesado, eu imagino. Aí, mas qual que é a diferença ali? Qual é o diferencial que o marinheiro tem que ter ali para ser o mestre, por exemplo? Eu sei que já até avançamos um pouquinho.
ser safo nas manobras. Eu acho assim, Saber- o marinheiro, quando ele assim que eu vejo assim que ele está pronto para ser mestre, é quando ele começa a dominar todo o navio. Quando ele tem o domínio do navio, quando ele tem proatividade, o cara é proativo, e quando ele começa a trabalhar sem supervisão. Eu acho que aí ele tá preparado para exercer uma outra função. Porque quando a pessoa começa a trabalhar sem supervisão, pô, você vê assim, pô, esse cara, quando ele chegar mestre lá, ele já vai saber coordenar o serviço, porque ele trabalha sem supervisão, ele consegue coordenar o serviço dele. Então, ele vai conseguir coordenar o serviço, o trabalho do grupo. Então, eu acho que são essas coisas assim. E aí tem coisa, o mestre, pô, ele tem que ser um cara de muita confiança, porque ele é o olho do imediato, ele é os olhos do comandante, ele é uma pessoa de confiança, ele é o cara de confiança do passadiço. Porque se o passadiço não tiver confiança no mestre, pô, não tá legal. Então, tudo isso aí engloba para o cara se tornar, passou de marinheiro a mestre. Pô, confiança, proatividade, conhecimento. Principalmente, né? Conhecimento. Conhecimento. É um conjunto, né? E várias outras coisinhas. Então, que a pessoa também adquire com o tempo. Às vezes eu me pergunto assim, pô, por que eu não fui mestre antes? Porque às vezes faltava alguma coisa. Até numa avaliação que o imediato fez com a gente uma vez, ele botou lá coisa assim, e eu escrevi na minha avaliação assim, pô, não sei o que falta ainda para eu ser mestre, mas eu vou atrás do que está faltando. Eu vou atrás, vou correr atrás disso, eu queria saber o que está faltando. Então, às vezes eu fico assim, pô, eu não fui mestre antes, mas às vezes me faltava uma coisa que eu não sabia, uma coisa que, de repente, o imediato ele não via em mim, entendeu? Ele não via assim. Então, primeiro o ser humano é assim, primeiro ele vai culpar. Porra, tá acontecendo é por causa disso. Mas às vezes não é, cara. Às vezes é o tempo mesmo. Você precisa daquele tempo para você adquirir amadurecimento, para você... Pegar mais um pouco de experiência, talvez. Justamente. Né? Então, a gente, como ser humano, a gente vai ficar chateado. Com uma coisa. Certeza. Uma vez teve uma promoção, tava tudo certo para eu ser promovido. Aí, de repente, eu não fui. Aí um marinheiro perguntou para mim assim, um marinheiro que era muito amigo meu, falou assim, pô, Jaime, você não tá chateado, não? Aí eu virei para ele e falei assim, cara, eu vou te falar uma coisa, eu fiquei chateado, mas eu vou trabalhar do mesmo jeito, vou fazer o meu serviço, vou tentar melhorar mais e vamos tocar a bola para frente. Não era para ser. O mais importante é que eu continuo empregado. Pior, eu ia ficar muito mais triste se eu ficasse desempregado. Mas aí como é que tudo bem, mas é assim, é frustrante, né? Tu tá na parada e não conseguir a tua promoção. Como é que... Qual foi, frustrante. Qual foi a estratégia ali para o senhor não ficar ali murmurando, né? A má palavra, pô, vou murmurar. Foi focar realmente em continuar fazendo o que você já fazia, mas o que? Teve que ter aqui uma esperança, uma fé ali de que ia chegar a tua vez, né? Sim, o cara... Foi tua filha, foi tua esposa? A pessoa fica. Tanto que eu tracei uma meta. Eu tracei uma meta. Qual foi a meta que eu tratei? Que eu passei? Que eu tracei? Eu fiz assim, ó, se até tal data do ano que vem eu não for promovido, eu não vou ficar mais na empresa. Entendi. Mas eu sairia frustrado. Sim. Porque eu falei assim, pô, eu achava que eu tinha condições e eu não cheguei lá. Eu sairia frustrado. Mas eu iria sair. Eu falei assim, não, porque eu já vi que assim, pô, a empresa não está dando oportunidade para mim, ou tem alguma coisa comigo que não me habilita a passar semestre. Então, eu me peguei a Deus, cara. Que quando a gente passa por essa situação, a gente tem que se apegar a Deus, não pode se apegar ao homem. Porque o homem promete, mas às vezes não vai cumprir. Mas quando Deus promete, ele cumpre. Então eu me peguei a Deus. E fui fazendo o meu trabalho. Porque teve colega meu que falou assim, pô, mas você vai continuar trabalhando. Cara, eu vou fazer o meu serviço. Aí aonde eu fui, como assim, pô, já tinha uma promessa quando eu estava no Vitória, quando eu saí do Vitória, fui pro Ative. Cheguei lá, eu escutei de comandante, pô, cara, você era para ser o mestre aqui.
Eu falei assim, por que tu não é se você já tem a tua carta? Eu falei assim, comandante, isso aí até hoje eu não sei, eu não posso lhe responder. Aí ele chegou e falou assim, quando ele veio falar que eu ia para outro barco, ele falou, pô, cara, fico chateado de você ir pro barco lá, porque, pô, eu gostei demais de você aqui. Só que eu não posso te promover, nem posso falar para você que daqui a 1 ano eu vou te promover, porque os 2 mestres que estão aqui chegaram agora, vieram indicados pela empresa, não tem nem como mudar. É uma determinação da empresa. Eu falei assim, não, também, pô, um já tinha trabalhado, o outro não tinha trabalhado, mas, pô, tranquilo, eu vim aqui fazer o meu melhor. Eu acho legal também o cara ser sincero, né? Sim. Pra não tentar te iludir, falando, não, cara, né? Ser Pô. sincero mesmo que você... Sim, foi um Você comandante foca bem muito legal. gente boa que eu trabalhei, cara. O tal de Marcelo, não esqueço também não. Uhum. O cara me tratou muito bem dentro do navio. Pô, foi uma experiência legal. E fui trabalhar com um mestre lá que ele chegou, pô, ele falou assim, cara, pô, realmente você tá preparado para ser mestre. Aí assim, isso aí dava aquela motivação. Pô, o cara tá vendo ali que tudo que o cara me pediu, eu chegava, não, pode deixar que eu vou lá safar isso aqui, pode deixar comigo. Ah, tem que fazer isso, não, pode deixar comigo que eu vou lá, eu safo. Chegava de manhã, eu entregava a lista dele, coisa assim, tá aqui, cara. Pô, tu conseguiu fazer isso tudo? Consegui, cara, tá tudo certo. Aí depois ele viu assim, pô, o cara é marinheiro, mas ele já tá preparado para ser mestre mesmo. E ficou assim, o cara ficou meu amigo e eu fiquei amigo dele, que até hoje a gente se fala. Por quê? Porque quando eu fui para lá, mesmo ele sabendo da minha história, eu falei para ele, cara, eu tô aqui para te ajudar no que for preciso. Não tô aqui para, porra, atrás da sua vaga. Tô aqui para te ajudar, vou fazer o meu trabalho. E foi o que eu fiz. E aí fui transferido para o outro navio. E quando cheguei lá, um comandante que tinha trabalhado comigo, que já tinha falado comigo, pô, Jaime, você já era para ser médio, já estava assim naquele, já tinha uma certa promessa. Aí ele chegou e tava lá, fiz 1, 2, no terceiro embarque com ele saiu falaram que o Niterói ia sair do LEAP, iam contratar mestre. Aí eu fui conversar com ele, um amigo lá também, o outro mestre que estava lá, que virou meu amigo também, o Ulisses, não sei se você conhece. Você conhece, né? Conhece. Aí o Ulisses chegou e falou assim, não, Jaime, pô, você tem que, pô, essa vaga aí tem que ser sua, não sei o quê, vai lá e dá uma conversadinha com o comandante. Aí eu peguei e falei assim, comandante, eu vim aqui falar com o senhor. Aí quando eu falei assim, ele falou assim, Jaime, já sei até o que você veio falar aqui. Mas antes de você vir falar aqui, eu já estava pensando nisso. Já estava pensando nisso. Aí eu falei, estou até pensando em outra coisa. De repente, fulano ir para lá e você ficar aqui, mas vamos ver o que vai acontecer. Mas aí, acabou que eu não fiquei lá, vim aqui para o Niterói, ele, pô, correu atrás, batalhou. E sou grato a ele, ao comandante Helder, porque ele foi lá, pô, mexeu mesmo na coisa assim, pô, foi lá conversar com o cara, não, então o Jaime aqui já trabalhou comigo no outro navio, pô, eu conheço o cara merece, e, pô, comprou a briga mesmo, então Deus usou ele para, naquele momento, tá comprando essa briga aí, e me botaram aqui no Niterói, né, cara, e, pô, o barco tava 2 anos parado em LEAP. Explica aí o que é LEAP, dá uma garipada aí. LEAP é quando o barco perde o contrato, aí ele vai pro fundeio ou vai para um cais, vai para um estaleiro, fica lá encostado lá e fica com a tripulação mínima, ou seja, tira 95% da tripulação e fica lá só o mínimo que está precisando no barco ali, um comandante, um eletricista, um marinheiro, chefe de máquina. Às vezes nem comandante, né? Eu já fiquei uns... Às vezes fica um imediato, só a galera um oficial, mas assim, tem uma quantidade mínima que fica ali. Para poder tripular, que é da marinha que exige, né? Você precisar atracar, precisar passar um... Então, quando eu vim pro Scandia Niterói, era um barco que tinha saído do LEAP. Meu primeiro barco como mestre, falei assim, pô, foi um desafio, pô, cheguei, pô, o barco, pô, tu tá aí desde o começo aí, tu sabe como é que tava. O paiol do mestre, tu não conseguia andar dentro. Era tanta coisa dentro que foram, pô, aquele pessoal acumulando, bota lá no pau do mestre, o barco tava parado, tinha aqui, bota lá no pau do mestre. Então você não conseguia andar no pau do mestre. Aí eu olhei assim, falei assim, caramba, cara, eu não conhecia assim um barco. Tinha a planta do barco que era a mesma do Scandia Vitória, então assim, a planta eu conhecia. Aí eu falei assim, pô, aqui a parte de atracação, desatracação do barco, isso aqui eu não vou apanhar para dominar não, isso aqui vai ser meio que rápido. Aí tive, pô, a ajuda dos marinheiros que tinha marinheiro mais experiente, né, que, pô, me ajudaram também no barco.
Mas sim, mas era um desafio, porra. Você vai lá, pô, você tem que agradar um comandante que você não conhece. Vim trabalhar com um comandante que eu não conhecia. Vim trabalhar com um imediato que eu não conhecia. E os oficiais, nenhum deles eu conhecia. Pô, o cara falou assim, pô, nos outros barcos, já tinha aquele pessoal que me conhecia, falava assim, pô, já me é capaz de... Mas aqui, Eu conheci o seu trabalho, né, Mestre? eu tinha que conquistar todo mundo de novo. Mostrar mais o seu Pô, trabalho, mais né? ainda, assim, mais do que eu costumava fazer e dominar passar assim, todos os marinheiros que estavam aqui, porque eles já estavam 4 meses antes de mim. Então eles já tinham um certo tipo de amizade entre eles e eu não tinha amizade com ninguém. Chegar assim, Eu tinha que chegar e, pô, conquistar todo o passadiço, todos os oficiais de máquina. Aí até o chefe de máquina eu conhecia, era o único que eu conhecia. E todo os marinheiros, todo o convés. E mais ainda, porque a gente aqui não trabalha junto, trabalha em 2 empresas. Então eu tive que conquistar também o pessoal das outras empresas também, né? Da outra empresa que estava aqui. Tive que conquistar aí. Graças a Deus, assim, pô, não tive problema com ninguém, pô, todo mundo também me recebeu bem. E começamos a tocar e tiramos o barco do Leap. E o barco está aqui hoje, depois trabalhamos com a Equinor quase 2 anos. E pegamos um contato com a Petrobras, né? Fomos gratificados, né? Com esse contato da Petrobras aí, de pô, 3 anos, renovável para mais 2. E o navio tá assim, não vou falar que ele tá 100% ainda, mas o navio hoje ele tá bonito, é um navio bonito da frota. Somos número 1. Né? Pô, o Infoboard, Temos batido vários recordes aí no... Batemos Infoboard, batemos RDO, né? IDO. O Niterói, ele tem uns rankings aí internos e rankings da Petrobras e a gente tem sido o primeiro. Inclusive, a gente ganha prêmio. Eu ganhei essa camisa aqui. Isso aí. Não, e é legal isso, porque é um reconhecimento, o trabalho de todo mundo, né, cara? Da equipe toda. Importante. Da Tecnip, das terceirizadas que vêm a bordo, da Noscan. Pô, aí todo mundo. Você vê que aqui tem Pô, o Niterói virou uma família. Um dia o cara falou assim, teve uma reunião, que foi a primeira, que o cara falou assim, pô, que o Niterói era uma família. E realmente, o Niterói é uma família. É um barco, pô, um barco legal assim, que você não vê um resmungando do outro, não vê atrito. É um Todos barco os setores se ajudam, show de bola. né? Todos os setores, você está precisando de alguma coisa, pô, vou ali no mestre aí, o mestre, pum, já me adianta. Daqui a pouco ele, não, pô, tô precisando disso aqui. Não, vai lá, pega lá, né? Eu lembro até um dia... Uma das coisas que quando eu cheguei aqui, que uma das coisas que foi dita, foi isso aí. Aqui a galera aqui não... é para eu aqui nem para Niterói. Não, precisou, pode pegar. Nunca teve esse problema mesmo, não. Isso é muito bom. Eu lembro que um dia eu tava no navio aí, o comandante chegou para mim e falou assim, Jaime, você tá aqui ainda? Você ia mudar de barco. Aí eu virei para ele e falei assim, comandante, vou falar uma coisa aqui olhando nos olhos do senhor. Eu não gostaria de mudar de barco. Eu gostaria de ficar aqui no Niterói porque foi o meu primeiro barco como mestre aqui na empresa. É um barco que eu domino, é um barco que eu me dou bem com todo mundo que está aqui, do taifeiro ao comandante, eu me dou bem com todo mundo. Então é um barco assim, que eu já tenho aquele gosto de trabalhar nele. Não gostaria de ir para outro barco. Se eu puder ficar aqui, eu gostaria de ficar. Aí eu não sei se ele mexeu daqui, dali, falou com alguém. Não, deixa o Jaime aqui mesmo, a gente gosta do Jaime aqui. Mas graças a Deus, eu estou aqui, estou no barco, estou satisfeito de estar aqui. Quero cumprir esses 3 anos que tem de contrato aí. Se tiver mais 2 de coisa, puder estar aqui, vou estar aqui enquanto tiver energia para trabalhar. E, pô, muito legal aqui o Scandia Niterói. Ô, mestre, e queria saber assim, foi muito diferente ir de marinheiro para mestre? O senhor sentiu que houve diferença ali? Foi por cargo que é de liderança, que é de gestão ali, né? Mas assim, mudou? Sim. Continuo, tipo, eu sempre fazia já o que eu fazia, só mudou que assim, agora eu lidero a galera. Quando você passa para mestre, você começa a saber de coisas que você, quando é marinheiro, você ainda não sabe. Por exemplo? Porque, por exemplo, o comandante ou o imediato, ele vai falar certas coisas para mim que ele não vai falar para vocês. Sim. O marinheiro. Aí, a parte quando você muda, o pessoal... Salário também, salário principalmente. O salário não muito. Mas para de caô. Mas vamos lá. Quando você começa a estar numa parte de liderança,
Muda assim, isso aí o nosso amigo Anderson aqui, ele vai confirmar Vai entender. que o pessoal já te vê com outros olhos, Com outros olhos, isso mesmo. entendeu? O pessoal começa a ter um respeito maior por você. Pô, o cara é o encarregado do convés. Pô, é o cara que manja de certas coisas ali. Pô, o cara que manja de tudo, na verdade. Ele já tem aquele coisa. Então, muitas vezes o pessoal vem assim, pô, dá pra você resolver isso aí pra mim? Aí coisa. E, por exemplo, e quando chega pra mim, o pessoal fala assim, ó, tem que resolver isso ali, eu vou perguntar pra uma outra pessoa, fala assim, pergunta pro mestre lá. Não é? mesmo, Como encarregado, não é assim? Assim mesmo. O cara fala assim, não, isso aí fala com o Anderson lá, que o Anderson coisa. Isso aí mesmo. Eu tô precisando disso aqui, pô, fala com o Anderson lá. E é a mesma coisa comigo. O pessoal chega lá, pergunta uma coisa pra você. Pô, fala com o mestre. Então, por quê? Porque o pessoal já começa a ter esse respeito. Fala assim, pô, o cara tá ali, o cara, pô, é qualificado, o cara deve saber. O que deve saber é ele. Se ele não souber, Ninguém mais sabe. Ninguém sabe, cara, não adianta. Aí Aí nós temos que recorrer ao capitão mesmo, porque ninguém vai saber. E isso é uma verdade. Muda o tratamento das pessoas. E a tarefa, a atividade, a atribuição, além desse, que é o cargo de liderança e de confiança, né? Mas atribuições, assim, que o mestre passa a fazer, o que o mestre faz, o que o mestre faz a bordo de um navio? Pô, primeiro a responsabilidade, né, cara? O mestre ele tem que ser um cara responsável. O mestre ele tem que ser o cara que dá o exemplo. Ou seja, o mestre é o cara que tem que estar no horário certo, porque se ele está no horário certo, ele pode cobrar para todo mundo que ele está no horário certo. O mestre é o cara que organiza o serviço e dá o pontapé inicial. Ele vai coordenar o serviço. Você vê, se você não coordenar bem o serviço não anda. E o mestre, ele é o coordenador do convés, ele vai orientar, cara, se você fizer assim, se você fizer assado, vai ser melhor. Ou seja, ontem a gente tinha 2 tarefas para fazer, mas nós fizemos 3. Por quê? Porque foi coordenado para fazer de um jeito. Eu vi assim, pô, vou distribuir, vou botar 2 para fazer lá na polpa lá, vou botar 1 para fazer aqui, enquanto eu vou fazer outra coisa lá. Ou seja, nós conseguimos matar 3 serviços. Para receber. Até o imediato chegou e falou assim, pô, vocês conseguiram fazer isso tudo? Sim. Ele achou que não ia fazer, porque era parte da tarde, mas sim, com a organização, você está ali, você está vendo tá o dia a dia, você vai conseguir coordenar isso. Então, o mestre ele tem que dar sempre o pontapé inicial. E ele tem que ter o grupo na mão, porque se ele perde a confiança do grupo, o mestre não é nada sem os marinheiros. Sim, sim. O mestre ele precisa dos marinheiros o tempo inteiro. E eu sempre fui um cara que eu quero que os marinheiros saibam mais do que eu. Ele sabendo mais do que eu, menos vai ter trabalho para o mestre. Quanto mais o cara souber, menos o mestre vai trabalhar. E aqui, aí tem a parte de movimentação de carga. Quando eu cheguei aqui, só eu fazia. Eu acabei com isso. Só o mestre faz. Não. Todo mundo tem que saber um pouquinho. Fulano, você vai fazer hoje a movimentação. Esse dia eu peguei você, não, você vai lá no LDEC. Daqui a pouco, mês que vem, quando eu voltar de novo, você vai de novo no LDEC lá de auxiliar. Daqui a pouco você vai estar indo de LPH. Ou seja, o cara está pronto já para ir de LPH também. Ou seja, então tudo é conhecimento e o conhecimento tem que ser passado. Sim, você tem que preparar a tua turma, né? Porque, querendo ou não, mais para frente, tipo, se precisar, o cara tá pronto. O cara tá safo. Pô, treinou com o mestre, tudo direitinho, né? E não tem que ter esse medo também de não vou ensinar tudo para ele que ele pode pegar minha boca. Não, cara. O cara que se limita a isso aí já era, né? Mas tem gente assim, né? Graças a Deus eu não tenho esse problema comigo. Sim, eu sempre falo assim, pô, eu não tenho medo de sombra. Isso é um perfeito porque o cara, eu acho que todo mundo tem que saber, todo mundo tem que fazer. Todo mundo tem que ter as suas oportunidades. Então, o cara que fica com coisinha, eu já trabalhei com algumas pessoas que são assim. Até uma vez eu cheguei assim, pô, tinha um serviço, aí o cara tava ali, faz 1, 2, 3, não dá certo, e ele tá naquele calor e o cara já não consegue mais ver como fazer. Aí eu pegava meio-dia, eu cheguei no serviço, aí 1h da tarde a gente foi lá pegar no coisa para fazer, os caras se batendo daqui, se batendo dali. Aí eu olhei e falei assim, cara, se a gente fizer desse jeito aqui, eu acho que dá certo. Não dá certo, não vai dar certo. Aí eu falei assim, olha só, quantas vezes você já tentou?
Aí ele, um monte. Falei assim, não deu certo, né? Se a gente fizer do jeito que eu tô falando e não der certo, vai ser mais uma tentativa que não deu certo. Apenas isso. Aí ele coçou a cabeça, tá bom, vai lá. Pô, e o que tava impedido de fazer, nós resolvemos em menos de 5 minutos. Uma visão diferente. Visão diferente. Entendeu? Mas se ele não... Mas eu conversei com ele, falei, cara, não tá dando certo. Se não der certo, é mais uma tentativa. Sim. Mas, ou seja, ele não queria nem deixar fazer, tentar. Ele já achava que não ia dar certo. Então, às vezes, mesmo a gente que é encarregado, mas a gente não sabe tudo. Às vezes o cara tem uma visão melhor. Quantas vezes, tipo assim, pessoas novas, acabou de embarcar, às vezes tem uma visão que você não tem, entendeu? Tem uma visão que você já tá ali com aquela visão meio que viciada, né? Você já tá... Aí o cara fala, olha aquilo lá, pô, vamos fazer assim. Você vai, pô, pode dar certo, cara. Pode dar certo. Tem que dar valor a isso, são outras experiências. É claro que tem serviço assim que você tem que tomar a frente mesmo. Não, vamos desse jeito aqui mesmo, porque tu já sabe como é que é. Tu quer ser mais rápido, quer ser mais ágil ali na situação, tu vai tentar resolver e pronto. Isso. Mas tem vezes que você não consegue resolver, cara. E às vezes uma pessoa, como você falou, entrou agora na empresa, mas o cara já passou por aquela experiência em outro lugar e o cara vai te ajudar a resolver. Pode crer, experiências, né, diferentes. Então, não adianta o cara querer dominar tudo. Eu quero segurar tudo para mim. Eu quero, só eu que vou estar de frente lá. Não. Eu aqui, eu tô tentando ensinar os amigos que trabalham comigo, porque eu considero todo mundo que trabalha comigo meus amigos. Não trabalho como, o cara é meu companheiro. Não, o cara são meus amigos, porque são as pessoas que eu confio. E eu sou um cara que, o que eu puder fazer pelos marinheiros aqui, eu vou fazer. Não tenho muita força, porque o mestre ele não tem muita força. Mas, o cara tiver um problema, o cara coisa assim, eu vou tentar resolver, cara. Isso aí eu vou atrás, porque eu considero, como eu tô falando, todo mundo como meu amigo. Não tem negócio assim, eu gosto de A, eu gosto de mar B. Teve até uma vez um marinheiro falou assim, eu acho que o Jaime não gosta de mim. Aí eu falei assim, não, cara, ele tá equivocado. Eu posso não gostar de algumas atitudes que ele faz, que eu vou corrigir. Mas isso não significa que eu não gosto do cara, não gosto dele. Isso não significa. Se eu chamar a atenção de uma pessoa, não significa que eu não gosto. É porque eu tô chamando para ele fazer melhor, para ele ser uma pessoa melhor, para ele melhorar cada dia o trabalho dele. Só por isso. Não porque, o cara tá me perseguindo. E eu, graças a Deus aqui, eu acho que ninguém pode falar assim, o Jaime tá me perseguindo. Claro que eu vou puxar mais de um às vezes, porque isso é normal, esse aqui eu vou ter que, vai lá e faz esse serviço aqui. Não, vai lá e faz esse outrozinho aqui. Mas só que aquilo ali, eu não tô fazendo pro mal do cara, eu tô fazendo pra pessoa, se emancipar, cara, para aprender mais, para o pessoal ver assim, o cara tá lá, o cara tá fazendo. Porque o tempo inteiro, a gente tem pelo menos aqui no navio, 20 câmeras olhando a gente. Então o pessoal sabe onde a gente está, sabe o que a gente está fazendo. Não adianta o cara falar assim, já tem mais essas 3 aqui no podcast. Eu vou me esconder aqui no navio. O navio é grande, eu vou me esconder. Não se esconde, não. Não se esconde, não. Não se esconde mesmo. Pelo menos umas 10 pegou você passando. Mas assim, a vida offshore é uma vida bem bacana. É uma vida assim Qual que são as dificuldades da vida offshore, mestre? O Wellington, eu acho assim, o pior não é o trabalho. O trabalho, o dia a dia nosso, a gente pode estar cansado, trabalhei muito hoje, nós descarregamos o rancho, nós lixamos, nós pintamos, daqui a pouco chegou um contêiner cheio de colchão e nós tivemos que carregar tudo para cima e ver aquele material. É cansativo? É. Mas você deitou na tua cama, dormiu pelo menos 8 horas, e a gente tem tempo para dormir 8 horas, 9, 10, até se você quiser, porque a nossa escala é 12x12, você está recuperado. Eu, por exemplo, se eu posso trabalhar o dia inteiro no mais pesado, se eu dormir 5, 6 horas, já estou novo, estou inteiro de novo. Então, o que acontece? O pior aqui dentro do navio é o confinamento. É você ficar os 28 dias e quando chega no 28º dia, você está esperando a aeronave ali e ela não vem. Meu Deus. Aí você vai ficar, o voo passou para amanhã. Você todo preparado, já avisou para tua esposa, já avisou para teus filhos que você está viajando. Tô chegando de noite em casa, doido para dar aquele abraço no filho, abraço na esposa. Aí você, daqui a pouco,
a aeronave passa por cima e volta. Aí você, pô, 29º dia. Aí você pensa assim, não, mas amanhã eu vou. Já tá com aquele psicológico. Aí chega no 30º dia, ó, o voo foi cancelado. Você volta, tira tudo de novo, vai pro teu camarote. Vai pro teu camarote. Lembrando aqui, pessoal, que é o barco que a gente trabalha, é um PLSV, né? Um Pipe, não sei o que vessel, é um navio de lançamento de tubos flexíveis e linhas, né? Tem da L10, que aqui a gente desembarca, na maioria das vezes, por aeronave. A gente tem que fazer um curso específico para isso, que é escape de aeronave, TRIUT, né, mestre? E aproveitando, a gente teve que fazer agora há pouco tempo, né? É muito louco esse curso, é bem doido. E recebemos também a aeronave, né? E recebemos a aeronave. Nós fazemos o MCA para poder receber a aeronave. Nós do Converra Marinha somos a equipe que recebe, né? O mestre geralmente vai ser o LPH, né? Tem outros nomes também, HLO. Mas a LPH é agente de lançamento e a LPH, agente de lançamento e não sei o que de aeronave, é um negócio assim. A LPH ou é um nome assim. E na maioria das vezes vamos desembarcar por helicóptero, né? Então, quando o tempo tá ruim, se der ruim, aí a aeronave passa por cima aqui assim, ó. Se não der pra pousar, ela vai embora, filho. Você fica assim da janelinha olhando assim, triste pra caramba. Uma das horas tristes, né, mestre? É verdade. Então, o maior problema que tem para mim no offshore é isso aí, é o confinamento. Você suportou, aguentou o confinamento, o resto você vai tirar de letra. De letra, não. Vou pra lavada, comidinha, na moral. Temos tudo aqui. Se bobear, o cara só engorda. É verdade. Pô, uma coisa que eu falo que às vezes a gente não tem isso em casa, cara. Não é não? Não, comidinha de 3 em 3 horas lanche, regradinha ali certinho, né? É regado, pô, tá doido? Mas e aí, mestre? Outra coisa assim, como foi pra família do senhor se adaptar também? Porque uma coisa é a gente se adaptar, outra coisa é a família também. Como o senhor já veio de pesca, eu acho que o senhor falou da sua esposa, já era acostumada, né? Sim, mas quando eu tava pescando, a minha filha mais nova, ela era bem bebezinho. E quando depois que eu comecei a embarcar, ela tava com uns 3, 4 anos e ela sentia muito a minha falta, muito a minha falta. Que foi quase que eu parei de embarcar. Aí ela começou a apresentar problemas no coração. Eu saí de casa, ela tinha... como é que se diz o nome agora que acelera o coração lá? Arritmia. Ela começava a arritmia e começava a gritar que estava com dor no coração. Era eu viajar, passava 2 dias, começava. Aí minha esposa ligava, já me tive que correr agora para Unimed, e para Joinville, e tal. E ficava naquele coisa assim. Eu falei assim, pô, eu vou ter que parar de embarcar. Aí minha esposa começou a criar um jeito assim da minha filha ela ficar mais tranquila. Como? Ela estava assim no prezinho, jardim de infância, né? No prezinho. A minha casa parecia uma creche. Todo dia e todo fim de semana era cheio de criança lá em casa. Cheio de criança. A minha esposa ficava lá cuidando daquele monte de criança, coisa assim, porque aí ela ficava ali brincando, ela gostava muito de brincar, ela era muito imperativa. Então ela ficava lá brincando, aí ela meio que se distraía, aí durante o fim de semana dormia 1, 2 coleguinhas com ela lá, aí ficava lá, e minha esposa enfeitava o quarto, minha esposa fazia tudo que podia fazer assim, poder agradar, para poder ela ficar naquela, assim, não sentir tanta falta. Aí depois, quando eu assim, ela perguntava assim, mãe, quando o pai vem? Aí, teu pai tá vindo já, não vai demorar muito. Aí depois começou já chamada de vídeo, aí foi indo, aí tu ligava ali pro filho, aí ele já via você no outro lado, aí tu conversava, aí ia matando um pouquinho a saudade, e foi indo. Graças a Deus a arritmia acabou, aqueles problemas acabaram, e hoje tá tudo na paz, graças a Deus. Família é a base, né, cara? Imagina, tua esposa, se eu não faço tudo isso... Não, eu tinha largado a vida offshore, eu tinha voltado a trabalhar em terra, porque não tinha condição. Minha filha estava sofrendo muito, assim, ela dava aquele coisa, e chegava lá no médico lá e falava, não, mas não tem nada.
E ela, mãe, o meu coração tá batendo, meu coração tá coisa. Tem o lado emocional também. Tem Pode mandar um beijo pra ela. muita coisa. Ah, beijão, filha. Te amo, papai te ama. Aqui, ó. Valeu, filha. Beijão. Qual que é o nome Te dela? amo. Larissa e Jéssica. E a esposa que foi a base. A esposa, de pô, tudo ali, Eliane Ô, Curvelo. mestre, conta pra gente aí, a vida offshore, o trabalho offshore, contribuiu muito aí para tuas realizações? Sim, pô. O que o senhor conseguiu fazer através do que o mercado offshore te ofereceu? assim, que Não é- digo assim, né, não é uma coisa muito invasiva. Comprei carro, não é isso. Assim, o que o senhor Não, conseguiu realizar? o mais uma coisa que eles não importante, fazem, importante, nem é. fazer o com mais pescador, importante não. que a vida offshore me proporcionou foi formar as minhas duas filhas. Assim, a minha filha mais velha, pô, estudou num colégio de ponta, se formou num colégio de ponta, vive a vida dela, caminha com as pernas dela. Isso tudo o offshore me proporcionou. A minha filha mais nova, ela ainda está se formando ainda. Falta pouco, 2 anos agora, 2 anos e meio para ela se formar aí. Então, ele me proporcionou isso tudo. Mas, pô, minhas filhas entraram no curso de inglês, entraram em aula de música. Ou seja, o offshore conseguiu me proporcionar isso, uma educação, pô, de qualidade. Eles nunca vão falar assim, pô, meu pai não me deu uma educação de qualidade. Eles tiveram uma educação de qualidade. E esse foi o mais importante do offshore. Claro, consegui minha casa, pô, consegui meu carro, tenho uma vida hoje, pô, estabilizada, graças a Deus. Mas o mais importante que eu vejo foi isso. Foi a educação das minhas filhas. Você acha que se fosse um trabalho comum lá fora, conseguiria? Assim? Ou com mais dificuldade? Por exemplo, eu passei, como eu falei, eu passei num concurso da prefeitura. Eu acho que eu não teria conseguido fazer o que eu fiz. Financeiramente falando Não, mesmo, né? não teria conseguido fazer o que eu fiz. Não teria conseguido fazer o que eu fiz. Eu acho que aqui na vida offshore, com todo esse problema de você ficar longe de casa, mas assim, conseguiu dar uma estrutura melhor para minha família. Então o senhor acha que todos esses anos já, que são 13 anos? 13 anos. Eu estou 16 anos no offshore, né? 16 anos contando com a pesca? Não, 16 anos só de offshore. Não, e contando com a pesca? Total, no mar. Eu quero dizer vida no mar. Vamos lá. Pescador é no mar. Eu tô com 49 anos, eu tenho 49 anos, então 35 anos foi entre o mar, marinha mercante, pesca e marinha mercante. Nesse período eu só trabalhei 3 anos em terra. Desse intervalo aí. Então eu acho que valeu a pena ter perdido um pouquinho desse tempo, porque a gente perde metade da nossa vida com nossa família, né, mas a gente queria uma outra família aqui agora. Acho que valeu a pena. Tem coisas que você nunca mais vai recuperar. Tem datas que você nunca mais vai recuperar. Tem momentos que você nunca mais vai recuperar. Correto. Mas às vezes a gente tem que passar por certas coisas para você atingir alguns objetivos. E o meu objetivo maior sempre foi a minha família, sempre foi, pô, uma educação boa para minhas filhas. Então, isso eu consegui. Porque agora, eles vão ter a vida deles. Eles vão ter a vida deles e, pô, sabendo assim, pô, eu fiz um bom trabalho. Eu vou ter certeza, assim, que eu fiz um bom trabalho, entendeu? Eu sofri, porque é sofrimento para os filhos, é sofrimento para a esposa, mas é sofrimento para o marido também. Você tá aqui, você tá longe, é sofrimento para você também. Então, é aquele negócio, você paga o preço, mas eu, por exemplo, eu posso falar assim, nessa parte, eu realizei o que era meu sonho. Compensou, né? Compensou. Ô, mestre, esse tempo todo aí, fala uma coisa assim que eu acho que mudou de lá, daquela época para hoje. Mercado, acesso, oportunidades, alguma coisa assim, acho que mudou muito. A linha mercante hoje está muito mais disseminada, está muito mais... Hoje em dia se fala muito mais, né? Mas de lá daquela época que o senhor iniciou para cá, o senhor acha que mudou alguma coisa de bom ou não, alguma coisa assim? Eu acho assim, ó, aqui nós temos muitos benefícios trabalhando embarcado, né, cara? Tinha algumas empresas antigamente que, pô, elas davam um plano de saúde para você e não dava para sua família.
Hoje a maioria das empresas, ela dá um plano de saúde Se para estende você pra e família. para sua família. Então, pô, coisa assim que foi melhorando ao longo do tempo. A própria tecnologia que, pô, veio chegando, você tem um Wi-Fi dentro do navio que você possa, Internet, né? Uma internet. Então, isso aí foi coisa que mudaram. E mudou também uma coisa que mudou muito na Marinha Mercante. Como as pessoas tratam as outras. Porque, de primeiro, tinha um tipo de tratamento. Hoje, não. Hoje, o comandante trata você muito bem, o imediato trata você muito bem, o mestre trata você muito bem, mas antigamente o tratamento não era como é hoje. Então, eu acho que isso aí foi uma coisa que mudou muito e, por isso, esse atrativo todo para a Marinha Mercante hoje. Porque muitas pessoas ficavam assim, pô, não, porque aquele comandante é brabo pra caramba, coisa assim. Todo mundo passou por uma reciclagem. Todo mundo. Uhum. O cara foi passando por quê? Porque se o cara continuasse do jeito que era, Perdia o mercado. então o mercado ele foi melhorando até por causa disso também. O comportamento das pessoas. E as oportunidades hoje são melhores ou antes era... Porque o senhor com esse tempo todo passou pela crise, né? Sim. A crise de 2013, 14, na verdade. 16, 15, Como é que 16 foi uma crise... Como é que foi isso? Onde teve muitos escândalos de corrupção, principalmente na Petrobras. Muitas empresas perderam seus contratos, as empresas que ficaram tiveram que reduzir os valores dos seus contratos. Muitas empresas que estavam com contrato, a outra bloqueou porque era bandeira brasileira, a outra não era bandeira brasileira. Tinha muito então, isso, né? aconteceu muito isso. E hoje, a gente vê que esse barco mesmo, que teve em Leap 2 anos, ele pegou um contrato com a Petrobras. Ele gerou, no mínimo, 300 empregos esse barco aqui. No mínimo. Entre direto e indireto. No mínimo 300 coisas. Vê como é que esse barco é importante. Pensa num barco desse parado lá, são 300 famílias desempregadas. Então, o mercado ele começou a melhorar. O mercado ele começou a prosperar de novo. E com isso vai chegando, né? Você vê, de vez em quando você está vendo anúncio lá, tô precisando lá na plataforma tal, marinheiro, tô precisando de mestre, tô precisando de eletricista, tô precisando de encanador, tô precisando de pintor. Então, assim, você está vendo que o mercado ele tá reagindo. Está se aquecendo de novo. Outro exemplo, o Vitória, ele saiu daqui e foi trabalhar lá na África. Voltou com um contrato agora de 3 anos também. Ou seja, no mínimo mais uns 300 vagas. Então, o mercado ele está melhorando, o mercado ele está atrativo de novo. O mercado está um mercado que, se você investir para entrar na Marinha Mercante, na vida offshore, ele está tendo oportunidade. Mas para isso você tem que estar qualificado. Porque não adianta você... eu quero entrar na Marinha Mercante, mas eu não sou qualificado. Você nunca vai entrar de marinheiro se você não tiver a carta de marinheiro. Positivo. Você não vai entrar aqui para ser uma outra função, mas se você não tiver os cursos CBSP, Salvatage, Hilt, você vai ter que ter os cursos, você vai ter que estar qualificado para tu entrar no mercado. E você se qualificando, pode ter certeza, tem vaga. Você tem que estar, tem aquele negócio, né? Você tem que estar qualificado, né? Porque vai ter oportunidade. Oportunidade você não consegue controlar, né? Agora, você se qualificar, sim. Porque quando chegar a oportunidade, você está preparado. Tá? Você se preparando, é um mercado que vale a pena você investir assim, para se preparar para entrar nele. É um mercado que vai te dar retorno, porque ele te dá a oportunidade de você crescer. Assim como um moço vira mestre, um operador de lançamento ele vira encarregado, ele vira deck leader. É assim que funciona a vida. E cada vez que você se qualifica mais oportunidade você tem. Show. Mestre, perguntar agora. Pandemia, como é que foi isso? Pô, cara, a pandemia foi dolorido. Foi dolorido porque eu peguei ainda todos os processos da pandemia. Quando ia aumentar para você ficar no navio, caía no meu dia. Escala, né? Eu vim, tava lá, tava tudo certo, aí de repente eu peguei um avião, quando cheguei no Rio de Janeiro, tava tudo parado, alguns carros na rua só, os comércios todos fechados. Eu falei assim, o que tá acontecendo? Parecia até guerra.
Aí já veio um carro para me levar, não tinha aquilo, de repente um carro para me levar para Macaé, cheguei lá, tu vai embarcar. Embarquei, aí daqui a pouco eu tava lá, tua escala mudou, mas vai ser 28, vai ser 42. Aí eu, tava a bordo assim, cara, 42? Psicológico, como é que faz? Já coisa assim, mas tudo bem, 42. Quando chegou no 41º dia, o comandante me chamou, já vou precisar que você fique mais 7 dias. Passou para 49. Aí eu falei assim, 49, comandante? Mas não tem jeito, tô aqui mesmo no alto mar ali. Aí aquela angústia de querer ir embora. Quando chegou no 48º dia, o comandante me chamou de novo. Jaime, mudou Tá rindo, velho. A Pelé tá rindo pra caramba. E foi verdade, cara. É engraçado, mas é triste ao mesmo tempo. É engraçado, mas é triste ao mesmo tempo. Aí o comandante me chamou agora, e falou assim, Jaime, agora mudou o protocolo. O cara vai ter que ficar 7 dias no hotel. Aí eu falei assim, mas 7 dias no hotel, tá bom. Eu não vou embora não. 7 dias no hotel. Aí já passou para 56 dias. Eu falei assim, caramba. Tá bom, comandante. O cara vai ficar 56 dias. Vou ficar 56, não tenho o que fazer. Aí quando chegou no 55º dia, a gente foi pro porto. Vamos lá pro Pôr do Açu. Quando chegamos lá, tracamos o navio, tal. O comandante veio, aí deu o 56º dia, chegou as trocas. O comandante rodou para um lado, rodou para o outro, assim, falou assim, Jaime, vem a troca de todo mundo, menos a sua. Qual é, mané? Menos a sua. O teu back não saiu o resultado dele, porque o resultado naquela época não saía como sai hoje, sabe, com 3 horas, 4 horas, 10 minutos. Isso. PCR. Aí eu falei assim, comandante, mas não tem mais condições de ficar aqui. Eu estava 57 dias a bordo. Aí ele chegou, não, mas nós vamos ligar para lá e vamos correr atrás e tal. E correr atrás lá no 58º dia eu desembarquei. Ou seja, eu peguei todo o processo de mudança de dia ali. O protocolo que mudou do pessoal ter que ficar no hotel agora. E foi cada vez mais mudando o protocolo. Aí voltei de novo. Aí quando eu embarquei, eu passei 35 dias em casa. Voltei de novo para bordo. Para mais 66 dias. Aí sim, aí ficou tudo resolvido, né? Fiquei 8 dias no hotel e 60 dias aqui. Acho que foi isso, 58 dias a bordo. 64 dias total. Eu falei assim, puxa vida, cara, peguei mais uma pedreira. Aí quando fui para casa, o protocolo mudou, voltou para 42. Aí, ou seja, eu fiquei 64 dias fora de casa e voltei e fiquei 35 dias de novo em casa. Mais uma vez. Mudava para menos. Mudava para mais comigo e mudava para menos. Quando eu estava em casa, né? Você tinha que antecipar aí, o barco. Sim, foi um tempo aí, esses 2 anos desafio, aí, foi né? uns 2 anos difíceis pra caramba, cara. Uns 2 anos difíceis. E graças a Deus eu passei os 2 anos sem pegar Covid, cara. Fui pegar Covid agora no final. Não fiquei bem não, mas peguei Covid agora no finalzinho, quando já tava praticamente as coisas voltando ao normal, aí peguei Covid a bordo. Aí fiquei um dia aí meio ruim, fui para casa ainda, desembarquei, fui pro hotel, fiquei 4 dias ainda no hotel para ser liberado, depois fui para casa e fiquei uns 15 dias baleado. O troço realmente não é bom não, coisa feia. Coisa feia, mas foi difícil a Covid, cara. Foi acho para todo mundo. Psicologicamente, E é o que eu disse, né, cara? O cara aguentar a ficar. Sim. Porque eu cheguei ao ponto assim que eu tava no limite, cara. Aquela vez que foi a primeira vez ali que, de 28 passou para 42, passou para 49, passou para 56, eu fui descer com 58. Tava no limite, porque eu não tava preparado para aquilo. Eu saí de casa para vir fazer 28. Ou seja, tava acostumado, não vem o voo, o cara faz 29, faz 30, 31, tá beleza. Show. O barco vai pra terra, tu vai, mas pegar e fazer 58 assim, numa coisa ali assim, é complicado, né, cara? Uma coisa também é você sabendo, né? Tipo assim, você vai subir pra 50. É. Automaticamente é psicológico. Sim. Eu não, fui mudando assim, quando chegava um dia antes de desembarcar, 46. mais 7. Não é nem mais 2, mais 3, não, era mais 7. Lá levantando mais 7. Mas, bota mais ficha. Mas
Foi duro, foi um momento triste aqui do nosso país, né? Sim. Mas O mundo não foi inteiro, só né? no nosso país, né? Foi Mundo realmente todo, foi mundo espalhou, todo. né? Foi geral, foi no mundo inteiro. Então, passou, graças a Deus passou, agora tá voltando as coisas ao normal. Daqui mais um tempo aí, eu acredito que vai estar 100% como era e é a vida que segue, né, cara? A vida que segue. Ô, mestre, só pra gente fazer um corte aqui, a gente já tá chegando próximo do nosso fim de conversa. Eu queria deixar que o senhor falasse assim, a trajetória do moço de conversa até o mestre, como é que é? Conta pra galera que vai assistir aqui o processo para chegar até mestre. Moço, aí pai, o que cada um tem que ter para chegar até ali e depois no mestre, como que faz para ser um bom mestre? Como é que... Entendeu? Bom, primeiro a pessoa, hoje a Marinha ela abre o concurso para moço, né? Ele faz um seletivo ali onde aplica uma prova e os mais bem classificados ali, 20 vagas parece, passaram ali ficam fazendo o curso durante 3 meses, depois de 3 meses eles vão fazer praticagem em navios. Aí vou ver se realmente ele vai querer ser moço de convés ou não, porque eles vão para o navio, geralmente os navios bem enferrujados e o couro vai comer. Para o cara ver se o cara vai trabalhar mesmo, vai chegar ali, o couro vai comer. E dali, geralmente quando o cara é safo pra caramba, assim, às vezes até aquela empresa mesmo contrata o cara ou indica para outra empresa. É meio que um estágio, né? Um estágio. Tal. Aí a pessoa vai coisa ali assim, passou de marinheiro, 2 anos depois de embarque, ou de moço, passou como moço, embarcou a primeira vez, né? Aí 2 anos depois você vira marinheiro. Aí nesse período você tem que fazer mais 2 anos de embarque, para você começar a fazer os módulos ou fazer o curso no CIAGA, no CIABA, hoje tem outros lugares que fazem também, o curso para mestre. CTR, né? Que é o CTR. Para CTR. Primeiramente. Aí ele faz o curso para CTR, são 3 meses hoje o curso para CTR, e ele aí se formou em CTR, não necessariamente ele vai passar logo para ser CTR, vai ser mestre no barco, né? Ele vai fazer o curso e vai ficar esperando a oportunidade dele, que vai chegar, uma hora vai chegar. Aí ele chegou ali na parte ali, ele começou a exercer a função dele de CTR, como eu vinha falado antes um pouquinho, né? E o CTR, ele é o encarregado do convés e ele é o braço direito do imediato, ele é os olhos do comandante, e é ali que ele vai começar a distribuir o serviço, vai começar a organizar, vai começar a preparar os marinheiros que estão ali também para ser mestre, vai começar a orientar para como você porque você vai por esse caminho aqui, né? Vai por esse caminho que vai ser melhor para você. Então, o mestre está para isso. O mestre ele vai orientar sempre a turma, né? E a diferença de CTR para MCB? O senhor é MCB, né? Mestre de cabotagem. Eu sou mestre de cabotagem. Aqui na empresa, ela não lota mestre de cabotagem. Aí, mestre de cabotagem, eu posso trabalhar na plataforma, como eu estou hoje. Eu posso trabalhar numa plataforma, pegar uma plataforma e ser mestre de cabotagem numa plataforma. Ou eu posso fazer o certificado de competência, que são 3 cursos que eu tenho que fazer, o ENET, o EARPA e o EROG. Eu fazendo esses 3 cursos, eu pego o certificado de competência, aí eu posso comandar um barco até certa categoria, certo? AB lá, 200 AB, 300 AB, ou seja, esses rebocadores que a gente fala aqui no mundo marítimo aqui, no offshore, o expressinho, aquelas lanchas rápidas, posso também pegar um portuário também, virar comandante num rebocador desse. Aí termina essa aqui a minha trajetória. Aí eu posso ainda ir um pouquinho mais adiante, depois de cabotagem, eu posso virar oficial. Aí eu tenho que fazer um curso de novo, tenho que entrar para fazer um curso, que é o ACOM, acho que é ACOM, né? ACOM de carreira. É ACOM, aí eu faço o ACOM, se eu não me engano, ele é 4 meses ou 6 meses, não tenho muita certeza. Lembrando que não é tão simples assim, né? São vagas, né? Hoje parece que é por indicação. Há uns 3 anos atrás, antes da pandemia, tinha vaga para fazer.
Estava tendo vaga e não estava completando o quadro. Hoje parece que é por indicação, não tenho muita certeza. A empresa pode, por exemplo, a empresa que eu trabalho aqui hoje, ela pode me indicar se ela quiser. Pode explicar um pouquinho, mestre, qual é a diferença de CTR, que é contra mestre, MCB, mestre cabotagem? Qual que é a diferença de um para o outro? A diferença de um para o outro é só a capacidade para você comandar uma embarcação maior. Entendeu? Por exemplo, eu como CTR, eu posso ser comandante de um rebocador com 50B. Ah, tá. É só essa a diferença. Essa é a diferença. Também, assim, eu posso entrar com MCB ou CTR, você pode ser imediato num barco que você não tem a capacidade para comandar, aí o MCB comanda e o CTR é o imediato. Ah, positivo. Tem isso também, mas é a capacidade... Só muda por causa da capacidade, né? Isso. Entendi. Poxa, quer deixar uma dica aí, mestre, pra galera que quer ingressar no mercado, seja como moço de convés, seja como taifeiro, qualquer função, qual que é a dica que o senhor dá aí? Bom, a dica que eu dou é o seguinte, que a vida offshore, ela é boa. A pessoa tem que gostar e a pessoa que quer ingressar, quer entrar aqui, ela tem que se qualificar. Seja lá em qual for o ramo que ela queira seguir aqui. Se qualifique. Oportunidade tem para todo mundo. Todo mundo que se qualificar tem oportunidade no offshore. Hoje tem LinkedIn para você procurar as vagas, você tem coisa assim, você pode entrar no LinkedIn e começar, vaga para isso, vaga para aquilo, esse coisa aqui eu me interesso. Se qualifica. Vem para o mundo offshore que você vai gostar com certeza. Isso aí. E eu acho que temos mais perguntas, alguma coisa? Tem mais perguntas aí, Palenta? Não, alguma coisa que queira fazer aí de curiosidade pro mestre aí, que é um setor diferente, né? Do teu aí. Alguma curiosidade aí que gostaria de saber? Deixa eu ver. Mas o tempo do mestre é caro, pô. Jogador caro. Fica pensando muito não, daqui a pouco tem que dormir. Eu acho que foi isso aí. Eu acho que deu para contar muita coisa, mestre. Acho que para contar muito mais, não caberia num podcast de uma hora e pouco. A gente ficaria falando mais histórias, mas com certeza deve ter passado por muita coisa aí durante essa trajetória, como na pesca, até chegar aqui. Mas eu quero agradecer aí mais uma vez pelo seu tempo que o senhor nos cedeu. Muito obrigado mais uma vez. Em nome da equipe 7 Mari Podcast, agradecemos sua presença aqui. E é isso, eu acho que vai bombar aí, a galera vai curtir. E fica aí o Jaime, que é mestre, tá? Foi pescador, mas foi pescador, o cara então é safo demais. O cara que já é pescador já dá pra ligar, já dá pra saber que é safo, né, velho? O cara que vem da pesca, passa um perrengue, aqueles barquinhos. Aí vem pra cá, né, mas vem com um barco desse aqui, roupa lavada. Comidinha na hora certa. E hoje ainda pesca, mestre? Só por esporte. Por esporte. Mas eu ainda mato meu peixinho para comer ainda. Maneiro. Eu quero agradecer vocês aí também, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês aqui, trocando essa ideia. E dizer, né, pro pessoal que vale a pena, cara. E tudo que eu passei assim, boas ou ruins, para mim valeu a pena tudo. Esse tempo que eu tô aqui, para mim valeu a pena, que foi tudo um aprendizado. Não vou falar assim, a vida offshore, a marinha mercante é mil maravilha. Mas para mim, tudo valeu e tudo ainda está valendo a pena. Porque a hora que eu falar assim, não está valendo mais a pena, é hora de encerrar e pendurar a chuteira. Enquanto estiver valendo a pena, vai coisa. E para as pessoas que querem entrar, coloque Deus na frente, que Deus vai direcionar o caminho de cada um de vocês, pode ter certeza. Grande abraço aí, obrigado por tudo aí. Show de bola, valeu mestre aqui, ó. Valeu. Agora a gente vai só fazer